Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje é dia 23 de abril e hoje nós lemos 3 capítulos. Hoje foram lidos os capítulos 6, 7 e 8 do livro de 2 Reis. Então, em algum momento do dia, eu e você, nós paramos e lemos esses 3 capítulos. Agora, nesse vídeo, eu só vou fazer um comentário de alguns pontos que eu achei interessantes para comentar com você. Mas se você tiver outras dúvidas, você pode deixar no comentário deste vídeo. Você pode fazer sua pergunta e assim que eu puder eu estarei respondendo você, tá bom? Então nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto, não sai daí. Eu já volto para nós comentarmos a leitura de hoje. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Muito bem, comentário de 2 Reis, capítulos 6, 7 e 8. No capítulo 6, nós vemos ali um milagre, né? Eliseu, ele faz flutuar um machado. Eles foram cortar lenha para que pudesse construir outras moradias para eles ficarem. E então um dos que estavam ali, ele derrubou o seu machado dentro do Rio Jordão. Eliseu, então, ele vai e faz esse machado flutuar. Um milagre. Deus fazendo maravilhas com as pessoas que tinham fé, com as pessoas que procuravam servi-lo. E nós vemos também um outro milagre acontecer quando houve uma guerra contra os sírios. E nós vemos aí que os sírios cercaram para prender Eliseu, porque os sírios tinham seus acampamentos e Eliseu contava para os israelitas aonde os sírios estavam. Então o rei assírio, ele achou que era alguém do meio dele ali que estava entregando para os israelitas. Mas não, era Eliseu. Alguém falou, olha, Eliseu, o profeta que profetiza isso daí. Então o rei da Síria mandou prender Eliseu. Quando foi aquele exército prender Eliseu, o moço, né, a pessoa que acompanhava Eliseu, ele ficou assustado. Aí quando ele fica assustado, Eliseu pede para que Deus abra os olhos dele. E olha que interessante, versículo 16 do capítulo 6 diz assim: Eliseu respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu um monte, e estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas estes com cegueira. Muito bem. Então, o moço, ele teve uma visão espiritual ali. Deus abriu os olhos dele, ele pôde ver seres espirituais, ou seja, cavalos e carros de fogo. Anjos estavam ali para lutar ao lado de Eliseu. E agora Eliseu, então, faz com que aqueles sírios fiquem cegos. E quando eles ficam cegos, Eliseu leva eles lá para Samaria. O rei Jorão queria matá-los, mas Eliseu falou: não, trate bem deles. E tratou bem deles, foi restituído a visão a ele, eles voltaram para a Síria, e o rei da Síria então manteve paz com Israel durante algum tempo. Aí você deu também a fome que teve em Samaria. Nós vemos Eliseu orientando a mulher sunamita e o filho dela que ficasse fora, mas olha que terrível. A fome foi tanta porque os sírios cercaram Samaria que 2 mulheres, elas trocaram seus filhos, negociaram seus filhos para cozerem, comer o filho para não morrerem de fome. Que situação que chegou ali. E tudo isso por causa de quê? Desobediência. Israel do norte, a Síria, sempre foram um povo que eles eram muito idólatras. Com Acabe, então, ficaram mais idólatras ainda. E isso, eles iam se afastando cada vez mais e mais de Deus. E quando eles se afastaram muito de Deus, coisas terríveis aconteceram com eles, a ponto de agora eles matarem seus próprios filhos para comerem, para não morrer de fome. É muito arriscado se afastar de Deus.
Nós não podemos nos afastar de Deus para o nosso próprio bem, porque Deus, sem nós, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas e nós sem Deus? Nós não somos nada. Então nós não podemos nos afastar de Deus. Nós temos que ficar do lado de Deus. Aí no capítulo 7 você leu sobre o exército dos sírios que fugiu, né? Deus fez um barulho muito forte e os sírios acharam que era pessoas vindo, exército israelita vindo junto com os egípcios. Eles fugiram e como havia fome lá em Israel, em Samaria, eles deixaram comida para trás. E ali então os israelitas puderam se alimentar, puderam se fartar. No dia anterior eles estavam matando crianças para comer. E agora eles tinham comida de sobra ali porque Deus operou um milagre para que eles pudessem se alimentar. Queridos, a Sunamita então ela retorna depois de 7 anos para Israel e o rei de Israel, Jorão, ele restitui a Sunamita toda a sua propriedade, a sua casa e tudo que tinha ali. Muito bem, queridos, lembrando que ainda são partes históricas que nós estamos lendo aqui, e essas partes históricas entende-se como se lê. Então, do jeito que você está lendo, você entende. Aqui não tem nada profético, é tudo histórico. São histórias que a Bíblia narra para nós, que aconteceu ali com os profetas, com o povo de Israel. Então, eu creio que você tem aprendido muito. Se teve alguma dúvida, deixe aqui nos comentários deste vídeo, que eu estarei respondendo para você, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Que bom que você está comigo fazendo este ano bíblico e nós vamos concluir dezembro terminando com o livro do Apocalipse. Eu tenho fé, eu creio que nós vamos conseguir ler toda a Bíblia esse ano. E eu conto com você me acompanhando nessa leitura. Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.